O Exército Brasileiro possui uma arma que durante um bom tempo foi mais conhecida fora do Brasil do que dentro dele. O Astros nasceu de uma aposta extremamente arriscada no início dos anos 1980, quando a Avibras ainda estava dando seus primeiros passos longe de ser uma potência da indústria de defesa, e recebeu do Iraque uma encomenda gigantesca para desenvolver um sistema de foguetes que, naquele momento, ainda precisava provar que funcionava. O contrato de 1981 chegou a 503 milhões de dólares e envolvia dezenas de veículos, milhares de foguetes e transferência de tecnologia. O que aconteceu depois mudou totalmente o destino do projeto. O Astros foi colocado em um conflito real durante a guerra Irã-Iraque, onde seu emprego deu à plataforma algo que nenhum teste de laboratório consegue reproduzir: experiência de combate. Poucos anos depois, a Arábia Saudita também adquiriu o sistema e voltou a empregá-lo durante a Guerra do Golfo. Foi assim que uma criação brasileira passou a carregar uma reputação internacional, antes mesmo de o Exército Brasileiro transformá-la na capacidade que conhecemos hoje. E existe uma ironia nisso: o Brasil havia criado uma arma tão interessante para outros países que precisou esperar até o início dos anos 1990 para finalmente incorporar ela de forma própria. Mas quando o Exército decidiu assumir o Astros, a ideia já não era simplesmente colocar lançadores de foguetes em algumas unidades. O projeto começaria a tomar outro caminho: transformar uma arma que já havia demonstrado seu valor no campo de batalha em um sistema capaz de fazer parte da estratégia de dissuasão do próprio Brasil. E é nessa transformação que começa a verdadeira história do poder do Astros. A grande virada aconteceu quando o Exército deixou de enxergar o Astros apenas como uma plataforma para lançar foguetes e começou a tratá-lo como um sistema completo de artilharia de longo alcance. A partir de 2012, o Programa Estratégico Astros 2020 passou a reunir modernização das antigas viaturas, aquisição de novos veículos no padrão Mk6, criação de estruturas especializadas e desenvolvimento de novas munições. Mas a mudança mais ambiciosa estava no tipo de alvo que o sistema poderia alcançar. O projeto previa o desenvolvimento do SS-40G, um foguete guiado, e do MTC-300, um míssil tático de cruzeiro projetado para chegar a até 300 quilômetros. Isso alterava completamente a função do Astros dentro da força terrestre. Em vez de ser utilizado apenas para saturar uma área com uma salva de foguetes, o sistema passava a caminhar para uma capacidade capaz de atingir alvos de maior valor e profundidade. E o Exército não parou na munição. Criou em Formosa, Goiás, uma estrutura específica para concentrar unidades, treinamento, logística, busca de alvos e comando de artilharia. Aos poucos, o Astros deixou de ser simplesmente um conjunto de caminhões lançadores e passou a funcionar como uma engrenagem inteira, onde encontrar o alvo, calcular a missão, lançar e avaliar o resultado fazem parte do mesmo processo. Essa transformação é importante porque uma arma de longo alcance só se torna realmente relevante quando existe uma organização capaz de explorá-la. E foi justamente aí que o Exército começou a transformar o Astros de um equipamento de artilharia em uma ferramenta de dissuasão estratégica. O salto mais significativo veio quando o alcance passou a mudar não apenas o que o Astros poderia destruir, mas a forma como um adversário precisaria pensar antes de se aproximar. A proposta do AVTM-300 levou o sistema para uma categoria diferente: um míssil com alcance previsto de até 300 km e capacidade de navegação e guiamento próprios. Documentos do próprio Exército apontam que esse tipo de arma poderia ser empregado contra alvos de alto valor, como instalações de comando, bases aéreas, estruturas logísticas e infraestruturas críticas. Isso cria um efeito que não depende de disparar nenhum míssil. Se uma força adversária sabe que determinadas posições podem estar dentro do alcance de uma bateria brasileira, ela precisa considerar essa possibilidade antes mesmo de iniciar uma operação. É justamente aí que entra o conceito de anti-acesso e negação de área, estudado pelo próprio Exército em relação ao Astros.
Em vez de simplesmente atacar forças que já estão no campo de batalha, o sistema pode contribuir para tornar determinadas áreas muito mais arriscadas para o oponente. E isso ganha um peso especial no território brasileiro, onde grandes distâncias podem transformar a localização de bases, portos, centros logísticos e outros pontos estratégicos em uma questão fundamental. O Astros passa, então, a cumprir uma função diferente daquela de uma artilharia convencional. Ele não precisa estar próximo do alvo para influenciar o que acontece ao redor dele. Essa capacidade de alcançar profundamente o território de um eventual adversário é justamente o que levou estudos do Exército a tratarem o sistema como instrumento de dissuasão extrarregional. Mas existe algo que costuma passar despercebido quando se fala no poder do Astros. O Exército não construiu essa capacidade apenas comprando lançadores. O programa Astros 2020 criou uma estrutura inteira em torno deles. Em Formosa, o Forte Santa Bárbara passou a concentrar o comando de artilharia do Exército, os grupos de mísseis e foguetes, centro de instrução, centro de logística, bateria de busca de alvos e instalações destinadas ao armazenamento de munição. Isso é importante, porque um sistema de longo alcance precisa saber muito mais do que simplesmente disparar. É necessário localizar o alvo, produzir os dados para o tiro, transmitir a missão, executar o lançamento e avaliar o resultado. O próprio programa foi estruturado para cobrir essa sequência, incluindo viaturas de comando e controle, meteorologia, apoio e busca de alvos. E essa organização acabou criando algo raro na América do Sul: uma força terrestre especializada em artilharia de foguetes e mísseis, concentrada em uma estrutura própria e preparada para operar em profundidade. Estudos recentes do próprio Exército destacam que os grupos sediados em Formosa são considerados meios importantes para a dissuasão extrarregional. O resultado é que o Astros deixou de depender apenas da potência de cada foguete. O verdadeiro diferencial passou a estar no conjunto: munição, lançadores, sensores, comando, logística, treinamento e doutrina funcionando como uma única capacidade. E quando um sistema chega a esse nível de integração, seu valor militar já não pode ser medido apenas pela quantidade de veículos estacionados em um quartel. Chamar o Astros de uma das armas mais importantes do poder de fogo terrestre brasileiro não é apenas uma questão de alcance ou quantidade de lançadores. O que tornou esse sistema especial foi a transformação de uma plataforma de foguetes em uma capacidade completa, com unidades especializadas, busca de alvos, comando e controle, logística, treinamento e uma família de munições que pode atingir diferentes distâncias. E o próximo salto pode ser ainda maior. O Exército mantém como objetivo uma capacidade de ataque de precisão de longo alcance com o MTC-300. Se essa evolução continuar, o Astros deixará de ser lembrado apenas pelas salvas de foguetes e passará a representar algo muito maior: a capacidade brasileira de manter um adversário calculando o risco antes mesmo de entrar no alcance de suas forças. Essa é a essência da dissuasão. Você não precisa disparar para demonstrar poder. Precisa fazer o outro lado saber que existe uma resposta. E é justamente por isso que a trajetória do Astros merece atenção. Agora quero saber de você. E aí, acha que o Brasil deveria continuar investindo pesado nessa capacidade de longo alcance? Deixe seu comentário e diga também de onde você está acompanhando o canal e torcendo pelo avanço do Exército Brasileiro. Se gostou do vídeo, clique no gostei, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos sobre defesa, tecnologia e poder militar brasileiro.